Bendita seja a sua sabedoria, que hoje me impediu de derramar sangue. 1 Samuel 25:33. Palavra de sabedoria. A sabedoria que salva uma família da destruição. Amado, amada do Senhor Jesus, eu quero dizer a você já nessa manhã que você pode ser o responsável pela salvação da sua família. Eu quero dizer que você, talvez você que se sinta só, você que não encontra amparo em ninguém dentro da sua casa para continuar fortalecido em Deus. Eu quero dizer que você é peça fundamental para a salvação da sua família e que através de você, Deus vai fazer coisas grandes, poderosas, maravilhosas e todos irão ficar impressionados com o que Deus vai fazer. Se você já crê nessa palavra profética, diga amém. Amém. Você só não pode desistir. E você precisa buscar sabedoria do alto para isso. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, nos Minutos de Sabedoria. A Bíblia diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, o que é que faz? Peça a Deus. Repita comigo. Peça a Deus. Peça a Deus. É o que a Bíblia nos manda fazer. E logo depois, o versículo afirma que a todos ele dá liberalmente. Ele tem para dar. Então, meu amado, minha amada, essa sabedoria que o Senhor concede a cada um de nós e que tem para dar ricamente e que quer dar, ela está disponível. E você, com essa sabedoria, você pode transformar o seu lar, que talvez hoje esteja tempestuoso, num lar de calmaria, num lar de sossego, num lar próspero. Sim. Você pode transformar a história da sua família. Você pode transformar a história do seu povo. Deixa eu contar aqui uma história para você. A história de Abigail. Uma mulher que, com sabedoria, ela salvou a sua família de uma tragédia. Bora meditar aqui nessa palavra. Eu convido você a deixar o seu ouvido espiritual atento. Não perde a linha, não. Não perde o raciocínio, não. A Bíblia começa já em 1 Samuel 25, contando essa história e descrevendo o que aconteceu ali. Havia um homem em Maom que possuía propriedades no Carmelo. Quem era esse homem? Seu nome era Nabal. Nabal era o homem, viu? É porque é um nome meio de mulher, mas é homem. Nabal, este versículo também diz que ele era muito rico. Nabal, homem muito rico. E o nome da sua mulher era Abigail. Aí a Bíblia descreve, Abigail, mulher de Nabal, era muito bonita e muito inteligente. Era uma mulher cheia de sabedoria. Me pergunte, e Nabal, irmã Clarissa, o marido dela? O que é que a Bíblia diz sobre Nabal, aquele homem rico? Nabal, a Bíblia diz que ele era rude. Ou ele era tolo. Ou ele era insensato e mau. Além dele ser um tolo, um insensato, um louco, ele ainda tinha um coração mau. Mau em tudo que ele fazia. E aqui a gente vê um contraste claro. Uma mulher sábia casada com um homem tolo. Uma mulher bonita e inteligente, do coração bom, casada com um homem rude e mau. Até o nome deste homem no hebraico tinha um significado muito pesado. Tolo, insensato, alguém sem discernimento. Esse era o significado do seu nome. Então, eu quero hoje, de uma maneira bem simples, contar essa história para você e mostrar que ainda
que as coisas não estejam caminhando do jeito que você quer, você que tem sabedoria divina e que pode buscar cada dia mais a sabedoria, mesmo estando na condição de Abigail, passando por uma luta, ou vivendo num contexto difícil, como Abigail vivia, com um homem mau, com um homem rude. Tem muitas mulheres que estão me ouvindo nesta manhã de quarta-feira, muitas mulheres que estão assistindo também, e que dizem assim: eita, irmã Clarissa está contando a minha história. Meu marido é mais ou menos esse Nabal aí. Tolo, insensato, não luta pela nossa família, não vive princípios do nosso casamento, não quer saber de Deus. Eita, eu tenho uma palavra para você, porque eu tenho sabedoria para te dar. Eu vou te dar estratégias, eu vou abrir os teus olhos, eu vou fazer um negócio que você vai ficar impressionada, que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: como isso pode acontecer? Bora contar essa história. Você já entendeu: Nabal, homem mau, tolo; Abigail, bonita, inteligente e sábia. Nessa história entra Davi. Davi, ele ainda não era rei, mas ele já havia sido ungido por Deus. E neste momento em que nós encontramos a história de Nabal na Bíblia, Nabal e Abigail, Davi estava vivendo no deserto ainda com seus homens. Ele ainda não tinha se assentado no trono. E neste momento onde a Bíblia conta, narra esses fatos, Davi estava protegendo os rebanhos de Nabal. Lembra que Nabal, o homem mau, ele era muito rico? Pois bem, ele tinha muitos rebanhos, bois, ovelhas, e Davi estava ali protegendo com seus homens naquelas imediações contra os ladrões, contra os predadores. Isso era um ato de honra, um ato de proteção. E aí chega o tempo da colheita. Davi nunca cobrou a Nabal por essa proteção. Davi nunca fez nada que impusesse a Nabal, com que Nabal lhe ajudasse. Mas no tempo da colheita, Davi vai e envia mensageiros a Nabal. E diz, em 1 Samuel 25:5, vão até Nabal, lhe desejem paz em meu nome, e converse com Nabal, pergunte a ele se tem algo disponível para nos dar, se ele pode nos ajudar com algo, pois estamos no tempo da colheita. E Davi tinha feito muitos favores a Nabal cuidando dos seus rebanhos. Veja que Davi não exigiu nada, ele pediu com respeito. Ele achava que aquilo ali não seria um problema. Imagino que Davi, com seus homens ali no deserto, até pensou assim: Nabal vai nos ajudar com muita alegria no coração, ele nem irá hesitar. Aguardemos tudo que Nabal vai mandar, porque ele vai reconhecer tudo que nós fizemos. Mas não foi o que aconteceu. A resposta de Nabal está lá no capítulo 25 e o versículo de número 10 de 1 Samuel. Quando os mensageiros chegam a Nabal, Nabal responde com desprezo. Ele diz assim: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Eu que não vou dar a ele o meu pão, eu que não vou dar a ele a minha água, eu que não vou dar a esse Davi a minha carne. Nabal, ele não só desprezou, como ele humilhou, ele desonrou Davi, ele também provocou Davi com as suas palavras. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, minha amada, meu amado, e você me escuta nessa manhã, porque isso serve para a tua vida no inteiro. Uma reação impulsiva pode destruir uma família inteira. Escuta aqui. Uma reação sua pode destruir a sua família. A Bíblia diz que a mulher tola, ela destrói a casa com as suas próprias mãos. Nesse caso, era um homem tolo. Ele brincou
desonrou, desrespeitou, humilhou Davi, que tinha o ajudado durante todo aquele tempo. E sabe o que aconteceu? Ele colocou a sua família em risco. Essa palavra é um alerta para nós. Essa palavra é um alerta para você, mulher, você dona de casa, me escuta aqui, muito cuidado. Uma atitude sua, uma palavra sua pode destruir sua família. Eu conheço uma mulher que, num momento difícil da sua vida, onde o seu casamento estava abalado por conta de incertezas em relação a tantas coisas no casamento, conflitos conjugais, como sempre acontecem nos casamentos. Sabe o que essa mulher fez? Sabe qual foi o ato de insanidade, de loucura dela que destruiu sua família? Sabe o que ela fez? Ela pegou a mala, encheu de roupa do marido e disse assim: parta daqui, você hoje não entra na minha casa e não volte nunca mais. Sabe o que o marido fez? Ele pegou a mala e foi-se embora e não voltou nunca mais. E hoje essa mulher chora na igreja, chora nos pés de Jesus pedindo para o marido voltar. Aí você diz: irmã Cléia, se ele foi embora, ele não ia voltar mesmo. Eu não sei. Eu só sei que aquele ato foi um divisor de águas. Aquele ato dela foi decisivo para destruir a sua família. Ela poderia, de muitas formas, buscando sabedoria em Deus, contornar aquela situação e ter conquistado a vitória no seu casamento. Mas ela, num ato de fúria, num ato de orgulho, num ato de dependência da sua própria força, ela tomou aquela atitude. Escute aqui, amada. Você não vai resolver na força do seu braço, não. A decisão que você tomar com o seu coração pode destruir a sua família. Ei, meu amado, não é diferente com você. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Quem o conhecerá? Você viu? Recentemente, uma linda família ser destruída. O homem descobre que a mulher está traindo, pega uma arma, atira na cabeça dos meninos, depois atira na cabeça. Morreu os 3. Atitude de insanidade, um tolo, insensato, destruiu uma família. Hoje tem uma mulher viva, mas que está morta, que é uma mãe. Meu Deus, Deus está falando muito forte com você hoje, marido, cuidado. E não é só sobre atitudes de ira, de fúria, não. São atitudes impensadas, atitudes onde se você se deixa levar pela sua própria vontade, pelo seu prazer, pelo seu orgulho. E você toma decisões que vão roubar a paz da sua família, que vão dividir a sua família, que vão enfraquecer os seus filhos, que vão abalar a saúde emocional dos seus filhos. Veja, uma reação impulsiva de Nabal. Quem é esse Davi? Eu não vou fazer nada por ele. Humilhou, desonrou. Davi ficou muito furioso. Davi disse aos seus homens: cada um prenda a sua espada, bora fazer justiça. Davi decidiu destruir toda a casa de Nabal. Olha aqui, um homem tolo colocando a família toda em risco. Porque Nabal não estava só colocando ele em risco, não. Davi, quando chegasse, não ia só prestar contas com Nabal, não. Aquilo foi uma atitude detestável. Davi ia fazer justiça. Ia ceifar a vida dos homens, da família, dos servos, dos filhos, de quem quer que fosse. Toda a casa estava prestes a ser destruída. Então, amado, amada, fica esse alerta de Deus para mim e para você. Lição de número 2. Você viu aqui que uma reação impulsiva pode destruir a família inteira. E agora, é que a insensatez de uma pessoa pode colocar toda a família em perigo. Quando um dos servos fica sabendo que Davi está vindo agora em guerra, com o coração cheio de fúria e de vingança e de sentimento de justiça, de fazer justiça,
Um dos servos corre até Abigail e diz: ó, Abigail, a bonita, sábia, inteligente. Abigail, minha filha. Sabe o que aconteceu, Abigail? Pelo amor de Deus, Abigail. Nabal, teu marido, esse tolo, ele insultou os homens de Davi. Olha, Davi tá vindo com tudo, vice. A destruição é certa. Observe isso. Uma pessoa sem sabedoria afetando a família inteira. Entenda a tua tolice. Você que não consegue segurar a língua. Você que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Você que não consegue dominar os seus instintos. Você que não quer saber de Deus. Você que quer fazer do seu jeito. Você que diz assim: Jesus, que me perdoe, mas eu vou fazer isso. Escuta, você pode estar gerando consequências coletivas. Ou seja, não é só sobre você, é sobre os seus. A insensatez de uma pessoa coloca uma família em risco. Provérbios 29, 22 diz: o homem irado provoca dissensão e o de gênio violento comete muitos pecados. Olha, quando você resolve agir do seu jeito, ao seu modo, você provoca traumas nos seus filhos. E esse trauma, ele gera um afastamento emocional. Por exemplo, um pai, um homem que grita constantemente dentro de casa. Sabe o que você está fazendo? Porque quando a gente fala em destruir, a gente pensa que é só, é separação, é divórcio. Não, você pode continuar casado e estar destruindo a sua família do mesmo jeito. Você está criando filhos inseguros emocionalmente, fragilizados. Minha amada, presta bem atenção no teu tom de voz dentro da tua casa, em nome de Jesus. Ei, escuta isso aqui. Como eu queria chegar aí agora, olhar nos seus olhos, porque o Espírito Santo está falando com você nessa manhã. Cuidado com o teu tom de voz dentro de casa. Isso mostra que você não tem domínio, que você não tem controle. Isso mostra que você não está se deixando ser dominada pelo Espírito Santo de Deus. Se cuida. Revê a forma que você fala com seu marido, com seus filhos. Tem muitos lares que nós chegamos muitas vezes e sentimos o peso daquele lar. As mães não sabem falar com os meninos com educação, com respeito, com honra. Mesmo os meninos sendo desobedientes, só sabem falar impondo, gritando, batendo. E eu não estou falando de educação que a mãe deve fazer e não deve fazer, não. O que eu estou falando é sobre respeito, é sobre honra, é sobre equilíbrio, é sobre se dominar. É sobre não deixar o seu gênio se tornar um rótulo na sua testa. É sobre não criar filhos inseguros emocionalmente, com autoestima baixa, sabe? Quantas mães estão me ouvindo nessa manhã e que só sabem falar com seus filhos gritando, e que só sabem cobrar seus maridos algo impondo, e falando alto, e falando com dureza. Meu Deus, que lar é esse? Você está se comportando como aquela mulher que é uma goteira dentro de casa. Pinga, 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 e tá uma desordem, tá um caos o seu lar. Destruição da família. O homem irado, o de gênio violento. O homem aqui não é só se tratando de homem, é o ser humano. Se trata de mulheres também. Ou a mulher de gênio violento, ou a mulher irada comete muitos pecados. Então você não se divorciou, mas sua família está destruída, sua família está separada, embora todo mundo esteja junto debaixo do mesmo teto. Você está entendendo que tem um Deus que quer mudar essa situação através de você. Através de você. Aleluia. Diga amém. Amém. Bora parar de gritar? Bora assumir esse compromisso? Bora. Quando o menino derramar leite no sofá,
Você vai dizer, meu filho, pegue o paninho ali e enxugue. Não tome mais leitinho aí no sofá, não, por favor. Mamãe já falou com você. Eita Deus. Meu Deus. Diga amém. Irmã Clarissa, isso é impossível. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Equilíbrio é fruto de sabedoria. Domínio próprio. Fruto do Espírito. Então, eu dei aqui um exemplo, mas olha aqui como uma atitude insensata coloca toda a família em perigo e destrói uma família. É alguém que toma uma decisão sem sabedoria. É o orgulhoso que escolhe continuar sendo orgulhoso, que não pede perdão, que não cede, que só quer fazer o que quer. Meu Deus. Quando alguém não controla suas palavras, sua língua. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada. Você sabe que palavra tem poder, não sabe? E ainda assim, você continua repetindo para o seu marido, dizendo que ele é um grosso, que ele é um mal educado, que ele não tem modos. Você continua dizendo ao seu marido que ele não é provedor. Você continua dizendo ao marido que ele é desatencioso, que ele é orgulhoso, que ele é desorganizado. Você diz à sua esposa tanta coisa também, que ela é orgulhosa, que ela é fofoqueira, que ela é invasiva. Quanta coisa você diz a ela todo dia, que ela não se cuida, não cuida da casa, não cuida dos meninos. Você repete tanto isso, e está ferindo, só ferindo como espada. Ah, ferida que não cicatriza. Você está fazendo aquela pessoa se tornar o que você vê nela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu amado, minha amada. Que a sua língua abençoe. É dia de mudança. Eu já falei aqui sobre equilibrar o tom de voz, não ficar gritando. E agora eu estou falando sobre cuidar das palavras. Você não vai consertar ninguém apontando os seus erros. Deus quer te dar sabedoria para você não destruir a sua família. Aleluia. Aleluia. E eu vejo aqui na história de Abigail e de Nabal, nesses minutos de sabedoria que eu já estou finalizando, que a sabedoria de uma pessoa pode salvar toda a família, do mesmo jeito que pode destruir, porque Nabal colocou toda a sua família em risco. A sua família iria ser destruída, destroçada por Davi e seus valentes que estavam no deserto, ofendidos agora. Um homem que se levantou para destruir, Nabal. Ele tinha ao seu lado uma mulher que levantou para salvar. Quando Abigail soube, você lembra que o servo foi contar a Abigail? Abigail, mulher bonita. Abigail, mulher sábia, inteligente. Ele não chegou assim não, né? Mas só para você lembrar. Olha, Abigail, deixa eu contar a você um negócio. Nabal é doido. Teu marido. Ele disse um bocado de desaforo a Davi. Davi agora está vindo para destruir todo mundo. A gente vai tudo morrer. Na guerra, ele só poupava as mulheres e as crianças. Os homens iam tudo fora. Aí Abigail disse assim, eu tenho que fazer uma coisa. Abigail podia naquele momento ter ido lá em Nabal, colocado o dedo no nariz de Nabal e ter dito, você tá doido, agora você vai morrer, seu... Tá. Ia dizer um bocado de coisa. Podia ter ido brigar com todo mundo. Podia ter ido passar na cara dele o quanto ele era descompensado, o quanto ele não se preocupava com o futuro da família dele. Mas ela não fez isso, sabe por quê? Porque isso não resolveria nada naquela situação. E você precisa entender também que muitas vezes, amado, amada, passar na cara os defeitos das pessoas não chega em canto nenhum e não resolve nada. Chorar não resolve nada. E desabafar na cara de alguém não resolve nada. Lançar os defeitos no rosto de alguém não resolve nada. E não foi nada disso que Abigail fez com Nabal.
Sabe o que ela fez? Ela disse assim, eu preciso pensar. 1 Samuel 25 e 18. Abigail agiu rapidamente. Rapidamente. Ela começou agora a preparar alimentos. Bora fazer bolo, bora fazer isso. Eu preciso pegar Davi no caminho, porque eu posso resolver esse problema. Eu vou me humilhar. Eu já tenho o não. Eu vou tentar o sim. Eu já tenho a morte. A morte já é certa. Eu vou tentar a vida. Olha, essa história é muito linda. Abigail se levantou, preparou as provisões, comida, com sabedoria e assumiu a responsabilidade. Eita! Eu queria que você repetisse comigo agora. Assumir a responsabilidade. Será que você pode, mais uma vez, dizer assumir a responsabilidade? Vai aqui, você que está no canal Rádio Novas de Paz no YouTube, e escreve assumir a responsabilidade. Vai. Se você não puder parar agora no canal do YouTube e escrever isso, é só porque isso aqui você vai ficar fixo no seu coração. Assumir a responsabilidade, porque eu vou falar sobre isso. Se você estiver lavando prato, preparando o almoço, se você estiver arrumando sua casa, lavando roupa, se você estiver no seu trabalho, no hospital, só fala então. Se não puder entrar no YouTube, só diga assim comigo, assumir a responsabilidade. Ô, irmã Clécia, eu estou numa situação tão difícil, eu vou assumir uma responsabilidade? Sim. Você vai ser a Abigail dentro da sua casa. E não Nabal. Se você quiser ser Nabal, o tolo, o insensato, tinha tudo, mas não tinha nada. Era rico, mas pobre de espírito. Assumir a responsabilidade, amado, amada, é dizer assim, ó, eu vou agir para resolver esse negócio. Sabe por quê? Tem muita mulher, e eu sei que mulher é extremamente emotiva. Tem muita mulher que, diante de um conflito, se entrega. Começa a chorar. É pecado chorar? Não. Mas você vai chorando e vai agindo. Eu não sei se a Abigail foi chorando. Eu imagino que se ela não chorou por fora, ela chorou por dentro. Com medo. Foi desconfortável para ela agir daquela forma. Ela nem contou a Nabal. Mas ela enfrentou a situação. Tá chorando? Vai chorando. Mas não desiste, não. Não deixe de assumir a responsabilidade, não, minha amada. A responsabilidade que Deus te deu neste lar. De salvar esta família. Irmã Clécia, quem salva é Jesus, mas Deus, ele tem os seus canais condutores de bênçãos dentro de casa, canais de salvação. Assim como ele encontrou Abigail, que salvou esta casa, ele encontra você hoje. E ele diz que Abigail era comum. Abigail era imperfeita. Abigail era falha, como você. Abigail era uma mulher emotiva. Abigail também tinha TPM. Abigail também tinha desequilíbrios emocionais. Abigail também sentia como você sente. Mas Abigail tinha sabedoria, que é o que Deus quer te dar nessa manhã. Ela não ignorou aquela luta. Porque tem gente que diz, a responsabilidade não é minha, não. É sua. É referente à sua família, é sua. Entendeu? É um problema do seu marido precisa de libertação. A responsabilidade de orar e de jejuar por ele é sua. Seu marido é impossível, tem um gênio difícil. A responsabilidade é sua, de manter a paz dentro desse lar. Com equilíbrio nas palavras, com equilíbrio no tom de voz, com equilíbrio de postura e com busca por sabedoria. Os meninos tão difíceis, a responsabilidade também é sua. Eu não estou falando de culpa, não. Culpa, não. Eu estou falando de responsabilidade, ou seja, de fazer sua parte. Porque tem muita gente que está sobrecarregada com culpa. Eu não estou falando de culpa. Eu estou falando de responsabilidade. A responsabilidade de continuar buscando sabedoria em Deus para intermediar os conflitos, para resolver os problemas e não ficar chorando e se entupindo de remédio. Diga amém. Amém. A sabedoria sabe como falar no momento certo. Essa mensagem eu já vou tentar resumir aqui para finalizar. Mas deixa eu ler aqui 1 Samuel 25, 24. A sabedoria que impede a destruição de um lar.
Abigail agora está no meio do caminho e encontra Davi. Olha que mulher incrível. Ela já se prostra. Davi se assusta e diz, como assim? Quem é essa? O que aconteceu? Por que ela está se prostrando? O que foi que houve? O que é que está acontecendo? Pois bem, ela cai prostrada aos pés de Davi. Está contando aqui a Bíblia, 25 e 24, de 1 Samuel. Meu Senhor, olha lá no meio do caminho, imagina Davi parado agora, os valentes de Davi tudo atrás, tudo com a espada na cintura para matar Nabal, para matar os filhos de Nabal, para matar os servos de Nabal. Meu Senhor, eu tô aqui prostrada agora, deixa eu dizer um negócio aqui, a culpa é toda minha. Por favor, me ouve, só me ouve, Davi. Meu Senhor, Nabal é um homem louco, ele é perverso, você não pode dar atenção ao que ele falou, Davi. Até o nome dele, Davi, significa insensato. A culpa foi minha, sabe por quê? Aconteceu isso, Davi, porque eu, Abigail, esposa de Nabal, eu não ouvi o seu apelo, eu não soube que você pediu algo. Se eu tivesse visto, nada disso teria acontecido. Deixa eu assumir essa culpa, Davi, por favor. Aí ela começa agora, olha a sabedoria dela. Aí Davi já começa, epa, tem algo dentro dessa casa que me impede de promover destruição. Aleluia. Ei, minha amada, meu amado, Deus, ele olha para você. Aleluia. E ele sustenta o teu lar por causa de você. Tem algo ali em você que Deus ele tá usando e vai usar mais. Vai usar mais. A tua casa não será destruída. Só assume a responsabilidade, se humilha e busca sabedoria. Olha a sabedoria da mulher. Olha, Davi, aí ela continua falando. Eu imagino que Abigail, naquele momento, ela deixou Davi meio que em choque, porque ela faz um discurso tão grande. Ela começa a dizer, eu não vou ler tudo não, mas ela diz aqui, agora, meu Senhor, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que pretendem te fazer mal, Davi, sejam castigados como Nabal. Olha, eu trouxe presentes, Davi. Eu te suplico. O Senhor é contigo, Davi. Olha ela exaltando Davi, colocando Davi para cima, dizendo que Deus era com Davi. Olha a sabedoria. Ela entrando na mente de Davi, como a gente diz aqui no Nordeste, não entrou na mente. Abigail entrando na mente de Davi. Ô, Davi, o Senhor fará um reino duradouro para ti, Davi. Para que tu vai sujar tua mão de sangue com Nabal, Davi? Tu vai ser rei. Aleluia. Aí ela diz assim, olha, quando o Senhor tiver abençoado... Ela deu um monte de coisa aqui, eu não vou ler não, que é grande. Mas aí depois ela diz assim, quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra da tua serva. Palavras sábias têm o poder de interromper destruições. Uma palavra sábia, uma atitude sábia, pode salvar uma família. Aí Davi olha para aquela mulher e diz assim, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que a enviou hoje ao meu encontro. Seja abençoada. Foi Davi que falou para Abigail. Seja abençoada você pela sua sabedoria. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O Deus de Israel evitou que eu fizesse mal a você por conta da sua sabedoria. Você veio depressa me encontrar, porque se você não viesse, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou os presentes e diz, minha filha, vá-se embora, vá para sua casa em paz. Eu vou atender o seu pedido. A sabedoria de Abigail interrompeu a destruição. O desfecho da história, Abigail retorna para casa, imagino que agora, eu não sei se ela teve uma crise de choro, eu não sei como é que Abigail voltou para casa, porque eu acho que se fosse eu voltava descompensada, eu voltava achando que eu estava dormindo e estava num sonho e que tinha acordado, eu não sei. Mas agora Abigail voltou com um senso de missão cumprida,
Quando ela volta para casa, Nabal tá lá, bestalhado, não sabia nada que estava acontecendo. Ele estava dando um banquete em casa, despreocupado. Isso fala de muitas pessoas omissas dentro do seu lar, sem saber que estão prestes a morrer, sem saber que estão prestes a ter a sua família destruída. E que estão lá, comendo e se fartando e só se preocupando com o seu bel prazer. Era Nabal. Cuidado. Cuidado você. Que o inimigo tá vindo para cima de sua família com tudo e você não tá nem sabendo. Você não tá nem percebendo. Você tá cego, surdo e mudo. Cuidado, em nome de Jesus. Acorda. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para todos nós. Nabal tava lá. De manhã, desfecho da história. Quando Nabal estava sóbrio, a cachaça saiu da mente. A sua mulher lhe contou tudo. Aí imagina agora, Nabal lá, acordou, aí Abigail, Nabal, tem um negócio para dizer a tu. Ô meu filho, veja só. O que você fez com Davi foi o seguinte. Você humilhou Davi e ele vinha com tudo para matar todo mundo ontem. E ali ela começa a contar a história, mas eu fui lá, Nabal. Nem deu tempo de te contar que eu precisava resolver a situação. A Bíblia conta que Nabal sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Não sei se foi um infarto, um ataque cardíaco. 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Eu imagino que não deu nem tempo de contar a história toda. Nabal ficou paralisado e 10 dias depois morreu. Pergunte assim, e Abigail, irmã Clarice, aconteceu o que com ela? A mulher inteligente e sábia e agora viúva herdeira da riqueza de Nabal. Davi ficou sabendo que o tolo, insensato, o do coração mau, do gênio ruim, o marido de Abigail tinha morrido. Aí, a Bíblia conta aqui, então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse a sua mulher. Os seus servos foram até a terra de Abigail e disseram a ela: Abigail, pois não? Olha, eu tenho uma mensagem para você de Davi. O que é que Davi precisa? Ele está precisando de algo? Abigail, é que Davi soube, não é, que Nabal morreu, teu esposo? Foi. Ele teve um ataque. Logo depois daquele acontecimento. Sim, Abigail, Davi ficou sabendo. Davi mandou te buscar. Davi mandou me buscar para quê? É porque Davi quer casar com a senhora. Davi mandou buscá-la para que seja a sua mulher. Ela agora se levanta, inclina o seu rosto em terra, nem pensa 2 vezes. Ela diz: aqui está a sua serva, pronta para servir-lhe, para servir a Davi e para lavar os pés dos servos do meu Senhor. Aleluia! Agora Abigail se torna esposa de Davi. Deus muda o destino dela. Deus poupa a vida de todos daquele lar. E ainda livra Abigail de um problema sério. Livra Abigail de um mal terrível. Além de tirar o motivo do sofrimento de Abigail. Porque imagina quanto que aquela mulher não sofria com aquele homem mau. Não fica pedindo para Deus fulminar seu marido, não, em nome de Jesus. Foi o que aconteceu com Abigail. Deus pode fazer diferente na sua história. Deus pode transformar Nabal num Davi, de coração, tá? Mas Deus fez desse jeito. Mudou o destino dela. Ela agora se tornou esposa de Davi. Tudo porque ela escolheu a sabedoria. Então, minha amada, meu amado, uma casa pode ser colocada em risco. Uma casa pode ser destruída pela loucura, pela insensatez, pela falta de sabedoria. Mas também pode ser salva
quando se há sabedoria em alguém dentro desta casa. Você já disse hoje, a responsabilidade é minha. Você falou assumir responsabilidade. Busca sabedoria em Deus. Abigail salvou sua família. Foi com essa sabedoria, não foi com força, não foi com confronto, não foi com discurso, não foi com rótulos, não. Ela venceu e salvou sua família com sabedoria, não foi com grito. Guarda essa palavra no teu coração e se tu uma bênção para a glória do nome de Jesus.